Fala galerinha, aqui quem fala é Anderson Juan e você, o professor de vocês, novamente, só que dessa vez na disciplina de responsabilidade socioambiental. Essa disciplina nós vamos aprender como ser bons gestores, fazer a nossa empresa se desenvolver, só que de forma sustentável, de forma que a gente não acabe os recursos do nosso ambiente, que são finitos, eles não são infinitos, eles podem acabar. E nós como gestores temos o papel de ser precursores, protagonistas, líderes nesse cenário de fazer com que os recursos sejam utilizados pela nova geração, né? Nossos filhos, nossos netos, tá? Então, a partir de agora, né, vocês estão tendo acesso à Iônica, que é o recurso disponibilizado pela FTD, tá? Que é o sistema de ensino que a gente adotou para esse ano, a editora que a gente tem parceria para esse ano. Então, antes de começar a aula, eu queria mostrar a vocês já vão ter acessos. Nossa coordenadora pedagógica, Rubênia, já deve ter passado nos grupos os acessos de todos os alunos, tá certo? E aí, quando vocês entrarem lá, vocês vão ter as disciplinas de vocês. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Quando vocês entrarem, vocês vão ter os cursos de vocês, porque como eu sou também o diretor, tenho acesso a todos os cursos. E quando você entrar, você vai ver a disciplina de responsabilidade socioambiental. Deixa eu baixar aqui, cadê você? Aqui, ó, 7º ano. Então, você vai ver que já tem um materialzinho aí. Se você for em planejador, acho que o seu deve aparecer planejador, porque essa aqui é a minha visão. Mas você vai ver que ela está dividida em unidade 1 e 2. Nós vamos ficar esse mês inteiro juntos. E essa aula de hoje é sobre a ambientalização das relações de consumo. Só que antes disso tem um desafio colaborativo. Nesse desafio, vocês vão responder uma perguntinha e quanto mais vocês interagirem em relação a esse tema, maior a chance de vocês ganharem uma nota mais alta. Vocês veem desafio colaborativo, responsabilidade socioambiental. E aí, ó, vamos lá. Bem-vindos à disciplina de responsabilidade socioambiental. Espero que possamos aprender um pouco como podemos desenvolver e consumir de forma consciente. Durante a disciplina, vamos discutir vários assuntos e aqui é o lugar onde vamos nos divertir e você estará sendo avaliado por essa interação com seus colegas. Então, responda a seguinte pergunta abaixo e comente as respostas dos seus colegas também. Lembra, quanto mais interagir, maior vai ser a nota, tá certo? É como se fosse sua participação em sala de aula. Quais as consequências das relações de consumo sobre o meio ambiente? E aí, você vem aqui, ó, qual a sua opinião e você dá a sua opinião, certo? Você comenta. Isso é a primeira atividade. Vocês podem fazer essa atividade durante o mês inteiro. Ó. Até dia 30 de maio vocês podem fazer. Todos os dias vocês podem interagir. Aí, quem mais interagir, claro, tá? Com conteúdo, com interações que sejam relacionadas ao tema, vai ganhar a maior nota. Então, uma forma. Na unidade 1, nós vamos estudar hoje, no caso, a ambientalização das relações de consumo. Tá certo? Então, quando vocês entrarem, vocês vão ver que já tem os slides da aula, que é o que vocês vão ver agora no vídeo. Já tem uma atividade, quando vocês apertarem na atividade, vocês vão ver, ó, que outras formas de desenvolvimento econômico existem além do capitalismo, que é a pirâmide de Maslow, tudo que a gente vai estudar durante essa aula. Exemplifique forma de consumo, quais as diferenças entre desenvolvimento sustentável e consumo sustentável, cite tecnologias que nos auxiliam a fazer um consumo mais sustentável e, baseado no texto sobre cidadania e consumo sustentável, explica a diferença entre consumismo e consumerismo. Esse texto ele está aqui também, dentro dessa aula, ó, leitura complementar, cidadania e consumo sustentável. Ó, vocês apertam aqui e o texto vai abrir. Cadê você? Ah, aqui. Vocês vão dar uma lidinha no texto. E dentro do texto, consumo verde, consumo sustentável, consumo e cidadania. Dentro do texto vocês vão ver a parte de consumismo e consumerismo, tá? Fala de economia solidária, tem muita coisa legal aqui. Consumidor, mercado de consumo, ó, consumerismo aqui e consumismo. Então, durante a aula vocês vão ver tudo isso e vocês vão poder responder baseado
nesse texto aqui, essa diferença, isso já é uma das notas, tá? Nós vamos, em cada aula nossa, nós vamos ter uma nota baseada no exercício que eu passei, tá certo? Aqui eu vou botar ainda a apostila de vocês. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, a apostila já vai estar aqui. E tem um joguinho do consumo consciente. O joguinho é bem legal. Deixa eu até entrar aqui no joguinho pra gente ver junto. Você começa, ó, todo mundo jogando, tá? Você passa aí neste jogo, você receberá uma lista de compras que contém 6 produtos: o achocolatado, o sabonete, o detergente, o refrigerante, o azeite e o papel higiênico. Você deverá escolher os mais sustentáveis. Responda corretamente algumas questões sobre conjunções coordenadas. E aí, isso é assunto aí de português, só para ter um elozinho. E receba informações sobre os produtos. Assim você decide qual levar. Clique no produto que você deseja comprar, haverá 4 marcas para cada produto. Olha que legal aqui, ó. Por exemplo, eu quero escolher um achocolatado. Deixa eu ver. Deixa eu ir nesse aqui, ver se é esse. A embalagem contém 450 gramas do produto, enriquecido com vitaminas e cálcio. Eu posso comprar direto ou eu posso pedir mais informações para saber se é o produto mais indicado, o produto conscientemente, de forma consciente, né, que eu consigo comprar, que está cuidando do meio ambiente, que está usando produtos sem usar agrotóxicos, coisas como essa. Então, mais informações. Só que eu tenho que responder a perguntinha, né, para ter essas mais informações. A reciclagem leva à transformação dos materiais que seriam descartados em matéria-prima para novos produtos. Aí eu vou usar qual conjunção dessa? É uma atividade muito sustentável. A reciclagem leva à transformação dos materiais que seriam descartados em matéria-prima para novos produtos. Por isso, ela é uma atividade muito sustentável. Porque é uma atividade muito sustentável. Pois é uma atividade muito sustentável, porém é uma atividade muito sustentável. A reciclagem leva à transformação dos materiais que seriam descartados em matéria-prima para novos produtos, pois é uma atividade muito sustentável, por isso é um motivo por isso. Acertei! Por isso é uma atividade muito sustentável. Quando a gente acerta, eu tenho acesso a mais informações. Ele é elaborado com base em ingredientes orgânicos. Sua embalagem é feita com quantidades menores de plástico. Perfeito esse produto aqui, né, gente? Então eu compro e ele vem pra cá. Vocês vão comprar os 5 produtos e depois vai aparecer aqui a resposta. Muito legal, né? Eu já brinquei aqui umas 2 vezes e ainda aprendi a usar a conjunção certinha. Super legal, né? Então esse é o conteúdo da Iônica que vocês vão ter em todas as disciplinas. Todas. Vocês vão entrar toda semana e ver o conteúdo que o professor disponibilizou. É muito legal. Dá pra gente se divertir. Sinceramente, muito melhor que videogame. Né? Muito melhor do que Free Fire, né? Não é isso não que vocês gostam de jogar? Pois é, vamos deixar agora esses joguinhos de lado que vocês vão ter muito aprendizado e vai ser muito divertido e nós vamos brincar muito. E lembre que cada professor está se esforçando para colocar o melhor conteúdo possível, então vocês também nos ajudem. Vamos voltar para os slides, vamos para a aula agora. Vamos lá. Essa primeira aula nós vamos falar sobre a ambientalização das relações de consumo, tá? Então, todo mundo sabe que a gente consome todos os dias produtos e serviços. E como acontece essa ambientalização dessas relações? É isso que a gente vai ver nessa aula. Vocês vão ver que são conteúdos bem simples. A gente vai mais pincelar, passar por cima para que vocês tenham uma noção geral, para quando a gente chegue lá no ensino médio, a gente falando sobre negócios sociais, né, no nosso curso técnico mesmo. Para quem não sabe, no ensino médio nós vamos ter um curso técnico integrado, né, de gestão e inovação. E aí disciplinas super legais, super inovadoras, né? A gente quer alunos sempre para frente, alunos líderes, então isso a gente faz com toda a base do Fundamental 2 para chegar lá já muito top. Então se você está vendo agora, para quem está vendo segundo ano aí embaixo, é porque é segundo ano do profissionalizante. Então no caso são os alunos do 7º ano que veem essa disciplina, tá certo? Quais são os objetivos de aprendizagem dessa aula? A gente quer identificar o consumo, o capitalismo e as suas relações com o meio ambiente. Reconhecer o conceito de desenvolvimento e de consumo sustentável e indicar as consequências das relações de consumo sobre o meio ambiente. A gente tem esses objetivos durante essa nossa primeira aula de responsabilidade socioambiental.
Vocês devem saber e já devem ter escutado que a maioria dos produtos exigem matéria-prima na sua produção, a qual provém de recursos naturais. Tá? Então, tudo que a gente vai fazer de produtos, até os serviços oferecidos. Por exemplo, quando a gente vai comprar o nosso caderno para o serviço da sala de aula, para a gente estudar, tudo isso vem de matéria-prima. Né? O que a gente utiliza para a oferta do serviço vem de matéria-prima e tudo isso, essa matéria-prima vem de recursos naturais. E como eu já disse, os recursos naturais, eles não são infinitos, eles são finitos. Então, por isso a importância de você, como aluno Máximos, você que está assistindo essa videoaula, saber e ter a consciência de que a gente tem que usar eles de forma responsável para que, como eu disse, as novas gerações, nossos filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, primos e agregados, né, possam ter acesso a isso e possam continuar também. Aí várias escolas deveriam ter essa disciplina como dia a dia, para que a gente crie essa consciência de responsabilidade realmente, tanto social, né, como ambiental, fazer essa ligação. Quanto maior o consumo, maior são os danos causados ao ambiente. Porque quanto mais eu consumo, mais produtos são feitos, né, mais serviços são ofertados, então mais matéria-prima é utilizada e mais eu acabo agredindo o meio ambiente utilizando de recursos naturais. Além dessa parte ambiental, tem também muito a questão dos impactos sociais. E aí esses impactos sociais, poluição da água e do ar, contaminação, desgaste do solo. E aí, quando a gente fala em consumir bastante, eu posso dar esse exemplo, vocês vão acho que ligar isso. Quando eu consumo bastante, as pessoas acabam querendo utilizar a terra, por exemplo, para plantar mais tomate. Um exemplo da tomate. Plantar ainda mais tomate, então o que é que ele usa? Usam produtos químicos para acelerar, né, o processo da colheita da tomate e às vezes desgasta o solo, e aí o solo desgastado vai chegar um momento que ele não vai mais conseguir fazer o papel dele, né, que é da plantação da tomate. A tomate, com a questão do agrotóxico, ela já não vem de forma mais orgânica, né, com todos os seus nutrientes. Então, assim, a relação social também existe, tá, com a questão do consumo não consciente, o consumo exagerado, né? Então, o que é que nós pretendemos, né? Desenvolver e aprender ações que vão orientar e auxiliar na redução desses impactos negativos do consumo, do dia a dia, né, do que a gente consome, como a gente pode fazer, quais ações nós como consumidores, nós como futuros gestores, eu digo nós porque eu estou me sentindo com vocês aí assistindo a videoaula, o que nós podemos fazer para reduzir ao máximo, diminuir, mitigar, aprenda a mitigar, né, os impactos negativos do consumo sobre a relação socioambiental, né, a relação social e ambiental, sem sem prejudicar também a questão dos empregos, né? Porque a gente sabe que a realidade é dura, né? Mas a gente tem como fazer várias ações. E aí nós temos que ter em sintonia as relações entre os pilares da sustentabilidade, porque hoje a gente vive em uma sociedade capitalista, né? Onde a gente tem que criar novos produtos, às vezes a gente nem precisa, mas cria-se essa necessidade na gente, né? Cria-se esse produto para consumir, para gerar mais matéria-prima, como eu disse a vocês, utilizar o solo de maneira errada, utilizar a água de maneira errada, às vezes até poluindo, e isso acaba degradando o meio ambiente, e uma hora o meio ambiente reclama. E aí a gente vai acabar ficando sem recursos. Então, tem que ter essa relação de sintonia entre o capitalismo, o consumo e o meio ambiente. Então, tem que ter essa relação em perfeita harmonia. E aí, a gente também precisa entender que esses mecanismos eles não funcionam como unidades independentes, ou seja, de forma individual, mas é como um mecanismo em produção, né? A matéria-prima, eu como produtor, eu preciso da matéria-prima, a matéria-prima precisa de um solo bom ou de um local fértil para que a gente possa tê-la, né? E o consumidor precisa do produto. Então, tudo isso funciona. Para o consumidor ter o produto, precisa da matéria-prima. Se não tiver a matéria-prima, não tem o produto e o consumidor não consegue adquiri-lo. Então, é um mecanismo que realmente trabalha em conjunto, como em uma produção, né?
A economia, ela não precisaria existir se não houvesse pessoas ou se não existissem produtos para troca. E o mais legal disso é que se eu como consumidor, né, eu como pessoa, se eu não precisasse de produtos, se eu não precisasse consumir, a economia não precisaria existir. Só que como eu preciso disso, existe essa inclusão da nossa mente em relação ao consumo, então a economia existe, a economia gera emprego, então não é que a economia seja ruim. É como a gente disse aqui, esse mecanismo precisa funcionar de uma forma mais consciente, sabendo que tudo é finito, né? Então, quando a gente trabalha com todos esses mecanismos de forma integrada, sabendo que um precisa do outro, a gente consegue fazer isso de forma mais sustentável, tá? A sociedade, ela não existe sem a economia, sem a geração de emprego, sem nada disso. Ela também não existe sem a natureza, porque a natureza é quem fornece a matéria-prima. A única esfera que ela existe sem as outras é a esfera ambiental, né? Então, o meio ambiente não precisa de pessoas e nem precisa de economia, não precisa de moeda para existir. O meio ambiente existe por si só e é o que mais sofre, né? Se você perceber, os recursos eles vão ficando mais escassos por causa da economia, porque a gente precisa consumir, né? Então, tudo isso acontece, o meio econômico, o meio social, desgasta tanto o meio ambiental, onde o único meio que consegue existir sem pessoas e sem moeda e sem economia é o meio ambiente, que não precisa da gente. E é o recurso que a gente mais utiliza e desgasta e acaba deteriorando, né? Muito legal isso aqui. Será que a raiz do problema é o consumo humano e o modelo econômico capitalista? Né? Se a gente pensar, principalmente se a gente pegar, né, pessoas que são defensoras, né, de acabar com esse modelo capitalista, né, ONGs que falam muito sobre consumo, consumerismo, esse tipo de coisa, consumismo, eles vão dizer que realmente o capitalismo é algo muito cruel. E realmente é. Né, gera muito. O lucro é o principal foco, e aí todo mundo quer ganhar mais e mais dinheiro. Quanto mais ganha, mais quer ganhar, certo? E aí quando a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente produz mais, e aí a gente precisa de mais matéria-prima, e aí é quando a gente esquece um pouquinho do que os recursos naturais são finitos e não infinitos. E aí a gente acaba, né, usando mais matéria-prima, usando de forma desenfreada, e aí o capitalismo gera isso, essa nossa fome por dinheiro, ganância por mais e mais e mais e mais dinheiro, sem essa visão de que tudo isso pode acontecer se a gente também colocar o meio ambiente nesse conjunto dessas esferas, né? Lembra que a gente viu lá no outro slide? Econômico, social e ambiental. Se a gente trabalhar com os três em harmonia, a gente consegue viver bem, né? E garantir que as novas gerações também possam viver bem, né? Então, o papel da gente aqui, eu que estou falando para vocês, e vocês que serão futuramente pessoas ainda mais responsáveis com o meio ambiente, com a sociedade, é fazer com que todo mundo compreenda essa problemática que existe entre consumir de todas as formas, né? Consumir de forma desenfreada, sem consciência e acabar com os recursos. Então, compreender essa problemática, informar e reconstruir paradigmas mais práticos e éticos. Paradigmas são coisas, né, que a gente acha que não pode se quebrar. Né, como eu tenho que destruir a natureza mesmo, paciência, isso não vai acabar, as águas eu posso poluir mesmo, eu posso criar fábricas e despejar produtos químicos e poluir a água, e isso não vai ter muita água. A gente tem que quebrar esses paradigmas, né? Reconstruir esses paradigmas, e isso a gente tem que fazer nessa geração, para garantir uma nova geração mais consciente, uma geração que possa já chegar com um mundo muito melhor, tá? Isso é importantíssimo. E não se pode inverter as prioridades e transformar ações socioambientais, pesquisas e tecnologias mais eficientes em discussões para a erradicação do capitalismo. A gente não pode fazer isso. Então, a gente solicita, capta informações, discute essas informações, movimenta tudo isso e cria ações e práticas para que isso
trabalhe em harmonia, para que todo esse elo, essas esferas trabalhem em harmonia. E aí a gente tem emprego, tem a renda, tem o meio ambiente ainda melhor, consiga fazer produtos, né, e fazer com que o meio ambiente, os recursos, eles consigam nascer novamente novas árvores, né, as águas dos rios permaneçam sempre limpas para que eu possa utilizar até para as hidroelétricas e vários outros tipos de coisa, né, que a gente utiliza com o meio ambiente, tá? Então, informações são necessárias para discutir, para movimentar tudo isso, para desenvolver ações e práticas que geram novas informações. E esse elo tem que acontecer de forma em sintonia, de forma harmônica, tá? E aí, quando a gente fala em consumo e relações com o meio ambiente, a gente tem um pesquisador chamado Abraham Maslow, vocês vão estudar ele durante várias disciplinas, aqui de administração também, de gestão, inovação, que ele tentou compreender como o ser humano se relaciona com suas necessidades. Né? Caramba, o ser humano tem tantas necessidades, como é que será a mente do ser humano em relação a essas necessidades? E aí ele fez uma divisão hierárquica, dizendo que o ser humano ele vai desenvolvendo, ele vai satisfazendo as suas necessidades do nível mais baixo para o nível mais alto. Ele começa com as necessidades fisiológicas, depois as necessidades de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de estima e, por fim, sua autorrealização. E aí a gente pode ver cada um agora. As necessidades fisiológicas são as necessidades básicas: fome, sede, sono, abrigo. Quando ele consegue atingir essa necessidade, aí ele vai para as necessidades dele de segurança, como sentir-se seguro em casa, ter emprego estável, ter condições de cuidar da saúde, ou seja, ter um plano de saúde. Ele chegou nesse nível de satisfação com a necessidade dele de segurança, ele vai para as necessidades sociais, ou necessidades de amor, afeto, afeição e sentimentos, como pertencer a um grupo e fazer parte de um clube. São exemplos de necessidades sociais. Atingiu esse nível, ele vai para as necessidades de estima, as quais passam por dois caminhos, que são o reconhecimento da capacidade pessoal dele e o reconhecimento dos outros, né, mediante a nossa capacidade de adequação às funções que nós desempenhamos. Então ele tem essa questão da autoestima dele, sabe? Tanto esse reconhecimento que ele tem capacidade pessoal, como o outro também reconhecer isso. Atingiu essa necessidade, pronto, ele chega na autorrealização, que aí o indivíduo ele procura tornar-se quem ele realmente aspira a ser, porque ele já tem essas outras necessidades, ele chegou ao topo da pirâmide, como Maslow fala, né? Então ele consegue procurar coisas agora sim, coisas para o que ele realmente ama fazer, porque ele já tem essas necessidades já suplantadas, essas necessidades já conseguiram ser atingidas em relação a ele. Então essa pirâmide é muito importante para a gente conseguir entender um pouco as necessidades que o ser humano tem em relação ao consumo, em relação à necessidade de vida deles, tá? Então, o que é que ele diz? O ser humano sempre almeja mais em função do meio ao qual tem acesso. Ou seja, quanto maior a satisfação de suas necessidades básicas, fisiológicas, de segurança, sociais, maior será a procura por novas necessidades, alimentadas pelo consumismo e pelo status. Então, sempre que ele tem as necessidades básicas dele, fisiológicas, né, de segurança, sociais, ele vai sempre procurar novas necessidades para conseguir o que ele fala em relação à autorrealização, ao aumento da autoestima dele. Então, conseguiu essas básicas, ele sempre vai procurar. Pode ser tanto questão de consumismo, porque ele quer fazer aquela viagem, porque ele quer adquirir aquele produto, como pela questão de status, ele quer fazer para que as outras pessoas vejam tudo isso. Tá? Então, o consumo hoje, ele é a base para a geração de renda. O consumo, ele não é ruim, entenda. O consumo, ele gera produção. A produção gera o quê? Emprego. As pessoas que irão produzir. Estes empregos, por sua vez, geram renda. As pessoas conseguem ter salários. E, consequentemente, quando gera renda, eu faço o quê? Consumo. Faço a feira da minha casa, compro os eletrodomésticos. Então, a geração de renda, esse fluxo de geração de renda, é muito baseado no consumo. Vamos revisar de novo? Vamos lá. Vamos pensar juntos aqui. O consumo gera o quê? Renda. Por que ele gera renda? Porque ele gera produção. As pessoas precisam produzir para que haja consumo. Essa produção,
gera o quê? Empregos. Pessoas precisam produzir os produtos, certo? Por sua vez, esses empregos geram o quê? Renda. Através de quê? Dos salários. E esses salários aumentam o quê? O consumo. E esse fluxo continua a girar, a girar, a girar. E é o que acaba girando a economia, né? A gente tem o nosso salário porque pessoas precisam tanto daquele serviço como daquele produto. Eu estou aqui dando aula para vocês porque vocês precisam ter acesso ao serviço de educação, tá? Então, é um consumo de um serviço. Esse consumo de serviço gerou emprego. Por quê? Porque eu, como diretor e como professor, estou aqui dando aula a vocês. Isso gerou uma renda, porque eu recebo as mensalidades de vocês, direciono para os professores e para mim. E essa renda aumentou o meu consumo, por quê? Porque com essa renda eu vou comprar mais coisa. Entenderam como é? Se eu perguntar isso na prova, é 10 na certa, né? Porque eu acho que ficou bem claro. Então, deve-se trabalhar de modo simultâneo com dois elementos. Eu tenho que criar novos paradigmas de consumo, ou seja, eu tenho que criar novas formas de consumo, como eu consumir de forma melhor, e ao mesmo tempo eu tenho que conhecer outras formas de economia. A economia pura do consumo, a economia só de degradar o meio ambiente, não é a única economia. Eu tenho que fazer com que... Lembra que a gente falou que tem que ter várias formas de fazer com que o consumo exista, né? Gere renda, faça tudo isso, só que sem degradar o meio ambiente, cuidando da sociedade. Então tudo isso é muito importante, tá certo? E aí, ó, uma forma, por exemplo, de uma forma colaborativa, né? A economia verde. A economia verde é baseada em potencializar atividades agrícolas e ou orgânicas, além de grupos cooperativos e ou associações, também conhecidos como economia solidária. Então, é uma forma que eu potencializo minhas atividades agrícolas, ou seja, as plantações de cana, de cana-de-açúcar, café, arroz, feijão. Então eu consigo potencializar isso de forma mais orgânica, sem precisar utilizar produtos químicos para esse aumento, além de grupos cooperativos, ou seja, eu junto uma quantidade de pessoas que precisam disso, né? E a gente trabalha a economia solidária, todo mundo se ajudando, vendendo esses produtos entre si de forma mais barata, sem precisar degradar o ambiente. Então dá para a gente consumir, gerar essa renda, né? Gerar novos empregos, fazer com que todos se ajudem. Então, todos se ajudem. Então, essa questão da economia solidária e da economia verde é extremamente importante. Vocês podem até dar uma pesquisadinha melhor sobre isso lá na apostila que eu disponibilizei. Vocês podem ler sobre isso, tá? Quando a gente fala em desenvolvimento e consumo sustentável, a gente percebe que consiste em atender às necessidades do momento atual. Então, eu quero ter um consumo sustentável, né? Um desenvolvimento sustentável da minha produção. Então, consiste em atender às necessidades do momento atual sem que haja um comprometimento, ou seja, sem que prejudique a possibilidade que as gerações futuras, que a gente falou no começo da aula, seu filho, seu neto, seu bisneto, seu sobrinho, possam também atender às necessidades deles. Então, quando eu falar em que consiste, ou o que é, como você pode explicar o desenvolvimento, o consumo sustentável, você pode dizer, consiste em eu atender as necessidades que eu preciso do momento, na minha geração, na geração dos meus pais que estão comigo, sem que eu comprometa que as futuras gerações, as gerações dos meus filhos, dos meus netos, né, da minha nova família, né, atinjam também as necessidades deles, tá? É uma nova forma de desenvolvimento econômico que leva em conta o meio ambiente, né? Aquela consciência de que o meio ambiente tem recursos finitos e esses recursos podem acabar. Eu não posso ser egoísta e pensar só em mim, eu tenho que pensar que novas gerações estão chegando, tá? Normalmente, o desenvolvimento ele é confundido com o crescimento econômico. E aí eu falo que o desenvolvimento sustentável ele sugere qualidade em vez de quantidade. Quando eu falo em crescimento econômico, eu penso muito em quantidade. Eu preciso vender mais produtos, aumentar a produção, não importa a matéria-prima. O desenvolvimento sustentável, não. O desenvolvimento sustentável, ele foca muito em qualidade, tá? Eu reduzo o uso de matéria-prima e produtos e eu aumento a reutilização e a reciclagem. E aí eu posso utilizar, e aí eu tenho que perceber que existem muitos produtos que podem ser reciclados, né? O próprio jornal, eu consigo reutilizar 80% da fibra, eu consigo reutilizar por mais 5 produções de mais papel. Então, assim,
eu saio dessa visão de quantidade e penso em colocar um produto de mais qualidade que eu possa reutilizar, que eu possa reciclar, que eu não preciso utilizar aquele recurso da natureza para o próximo produto, só preciso utilizar dele para daqui a geração de produção, né? A quinta geração de produção. Então eu produzo ele, utilizo, faço a reciclagem, né? Acabo ajudando a população nisso, às vezes até pago a população para que haja esse descarte de forma sustentável. Vou lá em alguma cooperativa, né? Ajudo a gerar renda de forma ajudando a sociedade, ao meio ambiente, mas também ao meio social onde eu estou inserido. Pego isso, utilizo esse produto, reutilizo, no caso, ele, e faço mais matéria-prima, utilizo ele como matéria-prima, faço mais produto, mais produto. Quando eu vou utilizar a natureza de novo, eu já reutilizei muitas vezes. Então, assim, trabalhar com qualidade ao invés de quantidade. Esse é o conceito, a diferença de crescimento econômico, que foca muito em quantidade de destruição, e desenvolvimento sustentável, que foca em qualidade, em reutilizar os produtos, em reciclar os produtos, né? Isso é muito interessante, tá? Então, o consumo sustentável ele envolve a escolha de produtos que utilizaram menos recursos naturais em sua produção, que serão facilmente reaproveitados ou reciclados e que garantiram empregos decentes aos produtores. Então, eu sei que eu estou consumindo de forma sustentável quando eu escolho produtos que utilizaram os menores recursos naturais possíveis. Né? Eu pego aquele produto, caramba, esse produto já foi feito através de outro produto reciclado. Caramba, e esse produto também ajuda cooperativas. Essas camisas foram feitas através de... E aí eu vi uma coisa bem legal, depois eu posso até passar o link para vocês, mas vocês podem colocar no YouTube, né? Costureiras de presídios, por exemplo, ou costureiras de comunidades quilombolas, né? Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, em pessoas que trabalham com confecção em presídios, né, você vê que as pessoas que estão detidas, elas trabalham, conseguem uma renda para ajudar a família, né, e aí isso é uma forma que você acaba ajudando elas de alguma forma. O produto normalmente vem de excelente qualidade também, né, então você poderia muito bem contratar uma grande empresa, ir lá, comprar os produtos e pronto. Mas assim, quem mais estaria precisando? Quem mais eu preciso ajudar em relação à minha sociedade, em relação ao meio onde eu estou? Como é que eu posso ajudar eu como gestor, eu como empresário? Será que a costureira aqui do lado precisa de mim? Será que se ela não está fazendo com a qualidade que eu preciso, será que eu não conseguiria pagar um curso para ela, ajudar ela nisso? Será que... eu tenho muito que pensar assim. E aí essa consciência de vocês é importantíssima. A gente tem que criar essa geração que pensa no outro, que pensa no próximo. Então, se é para desenvolver o meu produto, eu tenho que pensar principalmente em utilizar o mínimo de recursos naturais possíveis e ajudar o máximo de pessoas possíveis, gerar renda o máximo possível. Eu estou falando de geração de renda, estou falando de forma mais consciente, de forma mais sustentável, estou falando. Tá vendo que dá certo? Dá certo sim, tá? Comprar apenas o que for realmente necessário, também é um consumo sustentável, estendendo a vida útil dos produtos o máximo possível e, se possível, reutilizá-lo, reciclá-lo. Tá? Então, um consumo é sustentável quando suas escolhas de compra são conscientes e responsáveis, com a compreensão de que terão consequências ambientais e sociais, sejam elas positivas ou negativas. Isso é basicamente um resumo do que a gente falou. Tá certo? Trabalhamos e vivemos em uma sociedade de consumo, que é uma sociedade global baseada no valor do ter. Eu quero ter, então eu consumo, então eu compro, só porque eu quero ter, tá? Então, atualmente a gente já vem vendo, né, que essa situação vem mudando. E essa mudança é legal, principalmente aqui no Brasil, a gente já tem várias ações cooperativas de pessoas que vão se ajudando, né? E verificamos esses valores de sustentabilidade e justiça social fazendo parte dessa consciência coletiva. E aí, como é que vem essa mudança de comportamento, né? Abandonando as práticas nocivas de alto consumo e desperdício, eu vou consumir por consumir, os produtos vão ser descartados e não podem ser utilizados, além de adoção de práticas conscientes de consumo. Então a gente já vem conseguindo ver isso,
E eu digo a você, se você é um diretor de escola, ou você como meu aluno nesse momento, ou se você ainda não é meu aluno, mas está assistindo essa videoaula, se você criar essa consciência, você vai estar fazendo a sua parte. E aí, cada pessoa fazendo a sua parte, a gente vai conseguir desenvolver esses valores de sustentabilidade, ensinando aos nossos filhos, e aí que vão ensinar aos nossos netos. E aí a sociedade vai conseguir mudar com esse pensamento. Muito importante fazer isso, ajudar. E aí ações como a gente tem lá no colégio, ações de bolsas de estudo para pessoas que não têm condições financeiras de escola pública, mensalidades mais acessíveis. A gente tem que pensar muito na sociedade. Eu quero oferecer educação, isso eu estou falando em relação ao serviço, né? Oferecer educação só por lucro, ou eu quero oferecer educação porque pessoas precisam ter acesso à educação, e o que eu posso fazer para dar acesso a essas pessoas. Então, os governantes precisariam pensar ainda mais nisso, né? Ter uma consciência disso, ter uma aproximação, né, do que as escolas estão fazendo de ações, de responsabilidade socioambiental e de outras competências e habilidades que podem ajudar ao mundo ser ainda melhor. Então, tudo isso é uma consciência que, graças a Deus, pelo menos aqui no Máximos, a gente procura passar para os nossos alunos, tá certo? Então, antes de consumir, a gente deve fazer 6 perguntas. E aí é a questão de consumo consciente. Lembra que a gente falou? Vamos lá. Por que comprar? Faça essa pergunta a você. Por que eu devo comprar? O que comprar, né? Então, se você vai... Beleza, por que comprar? Porque eu preciso disso. Se eu preciso disso, o que eu vou comprar? E aí você já sai especificamente já com isso na cabeça. O que eu vou comprar? Quando a gente sai sem esse pensamento na cabeça, a gente chega lá e começa a perguntar, e normalmente quando a gente não faz uma pesquisa, o vendedor, que é treinado para isso, acaba oferecendo para a gente normalmente produtos mais caros, né? Que aí ninguém está culpando aqui ou julgando, porque é o papel dele, né? Como comprar, como é que eu vou comprar, se à vista eu vou conseguir mais desconto, se eu comprar a prazo, a minha renda mensal, eu comprando a prazo, não vai comprometer. Então a gente tem que pensar em tudo isso. De quem comprar, e aí eu preciso procurar os melhores locais, o melhor custo-benefício. Como eu vou usar esse produto, né, para tentar, lembra, ter a maior vida útil possível. E como eu vou descartar esse produto. Como eu vou descartar esse produto para que esse produto, para que esse descarte possa ser feito para ser reutilizado, para ser reciclado, tá? Isso aí são perguntas importantíssimas. A gente tem que ficar atento à forma como você consome e suas escolhas de compra, tá? Porque a partir do consumo consciente, a sociedade ela está enviando um recado ao setor produtivo de que quer que lhes sejam ofertados produtos e serviços que tragam impactos positivos ou que reduzam de forma significativa os impactos negativos acumulados pelo consumo de todos os cidadãos, tá certo? O consumo sustentável, ele trabalha de uma forma através do consumo consciente, o consumo verde, consumo responsável. Esses 3 elos chegam até o consumo sustentável, e esse consumo sustentável manda um recado. Você toma essa atitude e você está mandando um recado para as empresas, né, para a sociedade, de que se não mudar, eles vão acabar falindo, vão acabar fechando, porque vocês têm esse consumo, vocês têm essa visão, né, agora, né, depois dessa aula incrível, de que é necessário a gente ter essa visão socioambiental, essa visão de que o consumo consciente ele vai garantir para as novas gerações, né, que eles também possam atingir essas necessidades dele, porque haverá ainda matéria-prima, haverá tudo isso. Tá, e aí a gente tem vários exemplos, de tecnologias limpas, como energia solar, energia eólica através do vento, né, muito legal isso aí, tá certo? Então, muito importante, vocês vão ver os exercícios, tá? Vocês vão responder lá que outras formas de desenvolvimento econômico existe além do capitalismo, o que é a pirâmide de Maslow, exemplifica as formas de consumo consciente, tudo que a gente falou na aula. Quais as diferenças entre desenvolvimento sustentável e consumo sustentável, né? Cite tecnologias que nos auxiliam a fazer um consumo mais sustentável. E baseado naquele texto que eu disse que tem lá na Iônica, diferencie, né,
explica a diferença entre consumismo e consumerismo. Tá certo? Então nós vamos ficando por aqui. Se divirtam. Faça o desafio colaborativo que eu deixei lá, que eu disse a vocês, para vocês responderem aquela perguntinha. Vão discutindo. Quanto mais vocês interagirem, melhor vai ser a nota de vocês. Façam um exercício. Esse exercício já vale nota de participação. Façam o joguinho e comentem lá como é que foi o joguinho de vocês, se vocês conseguiram atingir a melhor pontuação. Leiam o texto, pesquisem mais, que é muito importante a gente ter essa consciência. Vocês com essa base de responsabilidade socioambiental, vocês não serão só gestores melhores, vocês serão pessoas melhores. Tá certo? Então a gente vai ficando por aqui. E tio Anderson manda um beijo enorme, que tudo isso passe o mais rápido possível. E a gente se encontra na próxima aula de desenvolvimento sustentável, que é mais ou menos um complemento disso aí. A gente vai continuar, tá bom? Valeu, galerinha. Amo vocês e até a próxima. Estudem, hein? Estudem, que vocês sabem que eu pego no pé.